Aí, pessoal, primeira vitória aí do Corinthians depois que o Vinho sair do Corinthians. Aí, o Corinthians ganha de 3-2 aí do Ituano, gols aí do Paulinho, Fábio Santos e Juliano. Que é isso, viu? O Fernando Lázaro aí entrou, colocou os dois. O, o GP deu assistência logo quando entrou. E o Juliano logo em seguida, que entrou no comecinho do segundo tempo já, marcou aí. Vamos falar mais sobre isso. Vamos falar aí sobre a saída do Silvinho, que eu não coloquei no canal o vídeo. Não fiz o vídeo aí também da saída do Bagriel, velho. Saiu o Bagriel. O Bagriel saiu, velho. Tô feliz pra caralho, mano. Não tem isso. Então, antes disso, já deixa sua curtida, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Então é isso. Vamos falar aí do Corinthians, da vitória aí do Corinthians. Começar a falar aí da primeira notícia aí, Silvinho fora do Corinthians. É, todos sabem a minha opinião, a opinião de todos aí. Não tava dando mais certo, já faz tempo. Deveria ter trocado no final do ano passado. Não tinha esquema tático, não tinha nada. Tava muito preso aquele 4-1-4-1 que ele estabeleceu no começo dele. E toda a passagem dele foi assim. Eu acho que isso aí prejudicou o time, sem variação tática, sem nada. Basicamente o Corinthians era um nada. Me lembrava muito o time do Mancini, porque o time do Mancini no final da passagem dele era um nada, era um time catado no campo. Então não produzia, ainda o time do Mancini ainda tomava mais gols, ainda era um caso pior. Tô balançando muita câmera. Então, basicamente isso, rapaziada. Mereceu sair. Aí já ventilaram nomes aí. Renato Gaúcho. Não ventilou o Renato Gaúcho, mas algumas partes da torcida queria ainda. O Jorge Jesus aí, que todo mundo queria, inclusive eu. Só que ele não vem aí, que vai ficar sem treinar aí um time aí sem até maio. Então, então já esquece, descarta ele. O Renato Gaúcho aí por ter recusado o último convite aí dessa mesma diretoria, o do Willian aí, não vai querer ele, porque a lei do retorno, né? Não tem como. É um bom técnico, acho que se encaixaria muito bem, acho que no Corinthians, mas não tem jeito. Né? Recusou, a lei do retorno não falha. Então é isso, rapaziada, já exclui o Renato Gaúcho. Muitos falou no nome do Cuca, só que por conta do recente histórico aí dele, de acusações e tudo mais aí, se afasta aí o nome dele do Corinthians pelo fato de o Corinthians já representa aí a hashtag respeita as minas e tudo mais aí. Seria muito incoerente da parte do clube colocar aí o Cuca no Corinthians. Ainda por mais que ele foi acusado de estupro, é, não foi provado, mas mesmo assim não foi provado que ele não fez e nem que ele fez. Então assim, de qualquer forma ele foi acusado. Então de qualquer forma não dá pra ele vir pro Corinthians. Por mais que ele eu acho um bom técnico, eu acho assim, tirando o Tite que tá na seleção, eu acho que ele é o melhor técnico do futebol brasileiro. Porque o resto, talvez o Renato Gaúcho aí também, mas o resto é tudo ultrapassado, Carilli, o Dair Helm, porra, o Dair Helm no Corinthians, mano, quiser, querem contratar o Dair Helm, não querem, né? Não tem informação ainda, não confirmada, mas pelo amor de Deus, o Dair Helm tá de sacanagem. Eu ouvi aí, ele tem 40 e poucos jogos no time lá da Arábia, sei lá. Tem 15 vitórias, 15 empates, 15 derrotas. Porra, mano, você não consegue se destacar na Arábia, imagina no futebol brasileiro, pô. Fez um Fluminense competitivo e tudo mais, mas mesmo assim, não tem nome pra estar no Corinthians. Seria a mesma coisa que o Silvinho, Mancini, Coelho, Osmar Loss que tava aí. Seria a mesma coisa. Então, esquece. E agora o nome do Paulo Fonseca. Gostei do nome, não vi jogos dele, lembro pouco do time da Roma que ele dirigia, do Shakhtar, não cheguei a ver o Shakhtar, mas ouvi alguns jogos do campeonato italiano pela Roma, mas não tenho muita lembrança. Mas mesmo assim, acho que pelos números e tudo mais, parece um bom nome. Eu ouvi algumas opiniões sobre ele aí pelo YouTube, pelo Instagram e tudo mais aí, que é um bom técnico.
é um técnico que libera os laterais, que é algo que é muito importante para o Corinthians. E libero, que é importante liberar o Fagner. O Fábio Santos já não vai mais para o ataque, mas eu preferi o Lucas Piton de, de lateral esquerdo titular do Corinthians. Sabe apoiar melhor, defende melhor que o Fábio Santos. É tudo melhor que o Fábio Santos, menos o pênalti. Mas de resto é tudo melhor que o Fábio Santos. Então acho que seria uma boa. Mas vamos ver aí como desenrolar aí. Não tem nada oficial de negociação, não tem nada confirmado ainda do Paulo Fonseca com o Corinthians. Mas pelo que estão falando aí, próxima semana aí, a diretoria já quer o técnico já ser contratado. Então, nem que ele esteja assistindo o próximo jogo aí, diante de... Não lembro de contar quem que é na quinta não, porque falaram um monte de vezes na transmissão na HBO Max, André Rene, mas qualquer coisa coloca nos comentários aí, acabei esquecendo aí, mas é isso. O Corinthians já quer um técnico aí até quinta-feira aí, pelo menos assistindo o jogo do Corinthians, que é na Neoquímica Arena. Então, é isso, rapaziada. Agora falando do Bagriel. Por favor, ainda bem que ele vazou do Corinthians. Já são 3 anos aí, ele jogando nada. Jogou assim, muitos vão falar, mas tem raça. Jogou muito em 2017. Só. Não tem mais nada. É um jogador que é muito, vamos dizer assim, afobado, faz faltas desnecessárias, toma muito amarelo, não sabe fazer saída de bola, nada. Até o Cantillo ultimamente está marcando melhor que ele. E é isso. Eu acho que ainda, pelo que vimos hoje aí, dá para colocar os 3 em campo, Juliano, Paulinho e Renato Augusto. Mas logo vamos falar sobre isso. Então, basicamente é isso, rapaziada. Não tem muito o que falar do Bagriel. Não vou perder meu tempo falando do Bagriel aqui, né? Boa sorte pra ele lá no Internacional. Boa sorte não, tomara que se foda lá. Mas... Mentira, zoeira. Mas... Todo sucesso pra ele lá no Internacional. E que passe bem longe do Corinthians. Então, agora falando do jogo. O Corinthians aí no primeiro tempo foi um catado em campo, tomando contra-ataque besta, errando passes que não deveria errar. Jogadores do meio campo ali como Cantillo errando muito passe, que não é o normal dele. Então assim, acho que o Corinthians precisa melhorar nesse quesito. Assim, vamos dizer assim, eu acho que o Cantillo teve um jogo ruim, mas ainda pode ser testado mais e mais vezes ali. Acredito eu que o problema ali do Cantillo é pela falta de aproximação que estava no primeiro tempo. Os erros de passe ali, faltava muito triangulação, tanto ele como os 2 homens do meio e os laterais e os pontas, aproximar mais para fazer tabela e tudo mais. Além de que, por conta do Ituano jogar com a linha de 5, é mais difícil você alargar o campo para tentar a bola no alto. O Corinthians, os lançamentos que normalmente ele dá. O Corinthians já fez alguns lançamentos no meio do jogo, com o Renato Augusto, com ele mesmo, mas foram poucos, assim, não foram chances reais de gol, foram poucos. Então, assim, dificultou muito essa linha de 5 aí do Ituano. Mas, no segundo tempo foi totalmente diferente aí. Vamos falar aí primeiro os gols aí. O primeiro gol aí, um erro dele, no Cantillo, um erro grave, não era para ter errado, mas acontece. O segundo gol que foi anulado, o Cássio não pode, mano, o Cássio não pode tomar um erro desse, desculpa. Pra mim ele é o melhor goleiro, maior, disparado da história do Corinthians, mas não dá pra ele tomar um gol desse, não dá, tipo, sem chance. Um goleiro do nível do Corinthians, do nível do Cássio, que é de seleção brasileira, não pode tomar um gol desse. E na minha opinião, eu ia até fazer isso no último pós-jogo aí, que eu acabei não fazendo, porque tava ocupado e tudo mais, não deu pra fazer. Mas, no último jogo, eu achei que naquele pênalti que o Donelli não foi bem, a bola não foi no cantinho, foi no meio do gol, ele não acertou também. Eu acho que isso não é culpa dos goleiros.
Eu acho que é culpa do o preparador de goleiros. Você viu os treinos que é repercutido nos donos da bola, nos outros programas aí. É uma merda. Uma merda. Merda. Assim, mano, não dá. Você vai fazer os goleiros vai defender lá só no chão, sei lá, um treino de merda. Até quando eu fazia escolinha no treino melhor, porra. Mano, não dá, não dá, não dá. Pra mim, não adianta nada o Corinthians trocar de técnico e deixar esse preparador de goleiro e o preparador físico também. Flávio, sei lá o que, aquele careca que fica dando. Parece que é coach nos pré-jogo do Corinthians, antes do. Na, na pré-seleção do Corinthians. Tá de sacanagem, velho. O físico dos caras tá horrível, horrível. O Corinthians aí manteve uma pressão alta no segundo tempo, tudo, mas você vê nitidamente que fisicamente os jogadores do Corinthians, desde o ano passado e no ano de 2020, é, não tem físico para fazer pressão alta a maior parte do jogo. Você vai ver jogadores do Flamengo, do Palmeiras, do Galo, mano, fazendo pressão alta o tempo todo. O tempo todo. O Galo do ano passado fazia pressão alta os 90 minutos. O Flamengo de 2019 fazia pressão alta os 90 minutos. Então, assim, tinha físico pra isso. Por que o Corinthians não tem? Porque aquele cara ali, o Careca, só sabe motivar os caras. Nem motivar direito, porque o Corinthians só tava perdendo também. Antes também. Então não conseguia motivar. Então, assim, pra mim não adianta nada trocar os técnicos, trocar o técnico e a comissão e tudo mais, se não trocar aquele preparador físico e o preparador de goleiros. Desde que esse preparador de goleiros tá aí, o Cássio começou a falhar. Se eu não me engano, ele veio com o Thiago Nunes. E desde 2020, o Cássio começou a falhar, tipo, de forma absurda. Absurda. Em 2019 ele não tava falhando desse jeito. Em 2018 nós só não caímos por causa do Cássio. Então, assim, o tanto que ele foi pra seleção brasileira, na Copa e tudo mais. Então, assim, absurdo esses dois preparadores físicos continuar no Corinthians. E é nítido em campo que os caras não têm físico e os goleiros tá muito mal preparados. E vai acontecer a mesma coisa com o Ivan se quando ele for entrar, de qualquer forma. Então, assim, falando do segundo gol aí, já falei que o gol anulado do Cássio. Depois no gol do Corinthians de empate 1-1, o Paulinho muito esperto aí, fazendo sua jogada clássica aí, infiltrando e tudo mais. O Jô muito bem. Nessa temporada aí, o Jô entrando, todas as vezes que ele entrou muito bem em campo. Assim, o aposentado favorito de todo mundo, como o Kroos diz, do 14º, tá indo bem. Eu não acho que isso tá indo mal, tá fazendo pivô melhor do que ano passado. Ano passado ele fazia muito pivô na defesa, no meio campo, e só fazia o pivô para tomar falta, não conseguia navegar no corpo. Né? A questão da mobilidade continua a mesma, mas eu acho que o João melhorou muito no aspecto do pivô, dando toque de calcanhar, os cão todo. Eu tô até estranhando o João fazendo isso agora, mas acho aí que ele tá indo bem. Quando merece crítica, vai criticar. Quando merece elogio, tem que elogiar. Não tem essa não. E ele foi muito bem no lance aí que originou o pênalti. O Paulinho, sem comentários, né? Vou falar mais do terceiro gol, porque ali só me lembrou um gol contra o Vasco. Não tem jeito. Aí depois o Corinthians, logo em seguida, no final do primeiro tempo, tomou o segundo gol aí. O gol que continua a vitória no primeiro tempo aí do Ituano. Também outro erro aí do Fagner e do Renato Augusto, que meio que se bagunçaram todo ali, que eu não sei quem foi que cabeceou e o Cássio defendeu e espalmou pro meio. Ali muitos aí vão falar que é erro do Cássio e tudo mais ali. Eu não acho que foi erro do Cássio, porque é uma bola muito próxima e ele teve que espalmar para algum lugar. Ou ele deixou ir pro gol. Se ele deixa ir pro gol, aí é falha. Mas ali e não teve cobertura, mas eu acho que o erro ali foi do Renato Augusto e do Fagner de qualquer forma. E depois o Corinthians aí empatou o jogo com o GP entrando bem. Os últimos jogos aí, desde que ele renovou, não estava indo bem, jogando muito mal. Tem sérias deficiências aí de ficar penteando a bola, volta, toca pro Fagner. Toda jogada assim do GP. Ele nunca puxa pra linha de fundo, sei que ele não tem direito, mas tem que treinar, porra.
treina a porra da perna direita, caralho. Não tem essa, o jogador tem que saber as duas pernas, pô. E é uma jogada muito manjada. Mas deram espaço aí pra ele no primeiro lance, que ele cruzou pra cabeça do, do Paulinho. Não, ups, esse foi o terceiro gol. O segundo foi do Juliano, na jogada do Roger Guedes. Mas de qualquer forma, aí o Juliano entrando com estrela aí também. O Roger Guedes muito bem no 1 contra 1. Tava amassando aquele lateral direito do, do de Ituano. Até ele ir pra centroavante, o William pra direita. Contanto que pra esquerda. Contanto que o próprio técnico do Ituano tira o lateral direito, o ala direito ali do time. E substitui pelo Pacheco, se eu não me engano é o nome dele, camisa 13. Aí o William não conseguiu passar dele. Teve mais dificuldades do que o Roger Guedes no primeiro tempo, no começo do segundo, mas Juliano entra fazendo o gol aí. Ele tem que aperfeiçoar essa infiltração dele aí, porque ele tem que fazer mais vezes isso, que eu acho que ele vai agregar muito o time se ele continuar fazendo isso. Várias vezes que ele entrava na área, dá alguma chance de perigo, já fez gol assim, gol de cabeça em comecinho de jogo. Não sei se foi contra o Santos no Brasileirão passado, que ele fez o gol logo no comecinho assim. Ele tem que aperfeiçoar isso. E o terceiro gol que eu já falei, GP cruzando para o cabeça do Paulinho, que ele tira a camisa ali, todo igualzinho o gol do Vasco, em cima do Vasco, não tem jeito. Só me lembra disso. O Paulinho, pra mim, esse foi o segundo maior gol da história do Corinthians, perde pro Basílio. Mas é isso, rapaziada. O Corinthians aí, falar dos pontos positivos. Os três do meio campo ali, Paulinho, Juliano e Renato Augusto, eu acho que os três podem jogar juntos. Claro, vai falar quem marca e tudo mais. Mas o Corinthians, no momento que estava 2-1 e estavam os três no meio campo, o Corinthians começou a fazer uma pressão alta. Começou a sufocar o time adversário e subiu a linha da zaga. E subindo a linha da zaga, a zaga vai fazer a cobertura dos três do meio campo, onde que os três nenhum é de marcação. Então fica a responsabilidade do Gil e do próprio João Vitor. Isso é uma prática que é muito usada pela Europa. Muitos fazem isso, muitos times que não têm, vamos dizer assim, um volante marcador, como por exemplo o Chelsea, o Bayern de Munique faz muito isso. Eles sobem muito a linha. O Bayern de 2020 fazia muito isso. Era muito compactado. Esse era o erro do primeiro tempo. A zaga estava muito longe da linha do Cantígio com o Renato Augusto e o Paulinho. Então eles não conseguiam fazer a cobertura, mesmo com o erro de passe e tudo mais. Então acho que isso acontece muito aí. Eu acho que o Corinthians tem que começar a jogar com uma pressão mais alta para os três funcionar ali na frente, no meio campo. E no ataque, para mim, o ideal seria o William na direita, Roger Guedes na esquerda e, por enquanto, o Jô de centroavante. Suando muito porque tá muito calor aqui. Mas isso, rapaziada. O que vocês acham aí do time ideal do Corinthians? O que vocês acharam da demissão do Silvinho, que eu não fiz o vídeo? Do Bagrel saindo finalmente? Do Corinthians aí, do Fernando Lázaro, ainda apresentando alguns problemas no primeiro tempo, da época do Silvinho. E no segundo tempo, dando uma ideia de como o Corinthians pode jogar, mas tem que ser mais treinado e tudo mais. E também tem que treinar escanteio, viu? Porque o Corinthians não faz gol de escanteio faz uns 20 anos que eu não lembro. Mas é isso, rapaziada. Valeu, forte abraço.